Nós estamos chegando agora na Pedra Pintada para fazer essa ativação. Como eu disse no outro vídeo, a Pedra Pintada é um local super isolado do Brasil. Há vários empecilhos, obstáculos naturais dentro de uma terra indígena de São Marcos e também dos Anaros. E nós tivemos que também ter várias permissões de guardiões espirituais, como guardiões fisicalizados, pessoas que cuidam aqui da terra. E como eu disse, essa pedra, ela é a fisicalização do chakra coronário do Espírito Nação Brasil, da nação brasileira, que está fechado, né? Por isso que a nação está doente em tantos níveis. E nós vamos abrir o chakra coronário do Brasil. E nós viemos aqui. Eu vou até falar o valor que a gente já gastou até agora nessa viagem. São quase 15 mil reais para nós estarmos aqui. Dá para você ver aqui as dificuldades de passar nesse ambiente. E nós estamos fazendo isso pela nação brasileira. É o Espírito Nação Brasil, que encarna no território geográfico que é chamado de República Federativa do Brasil, ele decidiu desencarnar, deixar o seu corpo físico para trás. E outras informações serão passadas no decorrer desse vídeo. Vocês já assistiram o vídeo maior onde conta a relevância dessa pedra. Aqui é o Eldorado, aqui onde eu tô andando, as meninas estão andando, é exatamente onde era o Lago Parime. Exatamente. E em alguma parte aqui dessa região era a cidade de Manoa de Eldorado. Estamos chegando aqui. É um privilégio que a hierarquia planetária nos permitiu estar aqui, porque não tem informação sobre como chegar aqui, para quem pedir autorização. Mas nós somos orientados durante todo o processo. Então, um momento muito solene aqui, pessoal. Eu sou o Charlie Austin, que estou acompanhando de perto as operações aqui da Ordem dos Comilhos para esse vídeo documentário que vocês acabaram de assistir no dia 20 de novembro. Aqui está a placa do IFAM. A gente está de um dos lados do rio, a gente vai atravessar o rio já já. E é muito solene porque a Pedra Pintada é o ponto geográfico, é um ponto localizado no plano físico, aqui no território brasileiro, que é a equivalência do chakra coronário do Espírito Nação Brasil, onde a gente vai fazer essa ativação que vai dar início ao processo de desencarne do nosso Espírito Nação. Além também de fazermos aí uma apuração das pinturas rupestres que meio que cristalizam ali na pedra, símbolos, uma história que tem a ver com a espiritualidade desse Espírito Nação. Então, já mais informações para vocês ainda nesse vídeo. Sou Charlie Austin e Elsutu. Até já já.
Hoje, dia 18 de novembro de 2022, nós estamos aqui no sítio arqueológico da Pedra Pintada, no estado de Roraima. Essa é uma produção pela Ordem dos Comilhos. Vamos começar essa ativação para o desencarne do Espírito Nação Brasil. Ali atrás, a materialização do coronário do Brasil, do chakra coronário, que é a própria pedra pintada. Nós estamos indo para lá para fazer a canalização agora. Até! De abandono desse sítio arqueológico, a dificuldade, mesmo já dentro dele, de poder acessar a pedra pintada é muito significativo. Não é só representativo, é uma materialização de quão abandonado está o nosso país. E eu falo isso espiritualmente, de quão doente o país está em tantos níveis. Mas por determinação de hierarquia planetária, isso acaba aqui hoje. Hoje não é o dia 20 de novembro, mas a ativação que nós vamos fazer hoje, praticamente 2 dias antes, vai ser naturalmente desencadeada no dia 20. Então a gente vai deixar essa ativação espiritual acoplada aqui para a abertura do chakra coronário do Brasil. Ela vai ficar acoplada com um tempo de espera de 2 dias. No dia 20, naturalmente, uma vez ela estando aqui, como nós vamos fazer agora, ela vai começar a reverberar para todo o país. Então, eu agradeço muito às tribos indígenas que estão cuidando desse espaço. Por sinal, as tribos indígenas que conseguiram na justiça a permissão, o ganho, a vitória de terem as suas terras preservadas e não deixar que os arrozeiros e outros fazendeiros tomassem posse das terras, foi uma determinação da hierarquia planetária. Porque, veja, mesmo os nossos queridos índios, né, povos dessa terra, estando tão limitados nos recursos financeiros e no que podem fazer, eles ainda assim cuidam melhor do que o governo desse espaço. A gente conversando com vários deles, eles que disponibilizaram o portão lá na BR, o cadeado, as cordas, sendo que já foi vandalizado esse portão, essa entrada de inúmeras vezes, além das pichações aqui. E novamente eles gastam dinheiro e eles tentam manter isso daqui, algo que o governo não está fazendo. Quem deveria estar mantendo isso daqui é o governo. Nós temos a placa do IPHAN. Obviamente a gente não contatou o IPHAN para saber em que pé que está o interesse deles, novamente por esse sítio arqueológico. Mas assim, não há presença deles aqui nesse exato momento, a não ser as placas dizendo que já estiveram aqui em algum ponto no passado. Eu não vou dizer que isso é o mesmo do que eles não estão cuidando, eu não sei o que está acontecendo nos bastidores do IPHAN, mas pelo menos no dia que nós visitamos não havia ninguém aqui. Isso vai meio que se tornar irrelevante, porque com essa ativação energética e espiritual nesse local, tudo vai mudar, como vocês ouviram na conclusão do vídeo maior. E nós vamos celebrar esse desencarne. São raras as vezes que nós estamos vivos num período da história para ver o espírito nação, aquilo que anima todo um grupo linguístico, uma série de grupos linguísticos, sociais e culturais que formam uma identidade territorial desencarnar. E a gente vai poder ver isso agora no Brasil. Então, nós vamos celebrar ajudando o Brasil a ter uma passagem para o plano espiritual mais fácil e para ele conseguir sair pelo coronário, que é a pedra pintada.
é o que nós iremos fazer agora. Depois daqui estaremos visitando outros 3 sítios arqueológicos que nós vamos estar também, talvez anunciando nesse mesmo vídeo ou em vídeos posteriores. Eu não vou ainda anunciar qual é a localização deles, até para manter eles em sigilo e não atrapalhar a nossa dificuldade de acesso até eles para fazer as ativações lá. A única coisa que eu quero dizer é o seguinte: as tribos que cuidam aqui desse território, elas precisam de apoio financeiro para elas fazerem o trabalho que seria do governo ajudá-las a fazer. Então, nós vamos deixar depois aqui algum endereço, alguma coisa onde vocês podem doar um dinheiro para ajudar a reabrir o sítio arqueológico da Pedra Pintada. A gente conversou com alguns membros das tribos locais, eles querem reabrir isso daqui, fazer isso se tornar um lugar rentável, um lugar que precisa ser conhecido por todo brasileiro e dignificar essa preciosidade que eles têm no território deles e se tornar um lugar de visitação, porque é a nossa história. Um povo sem história, ele não entende em que ponto atual ele está evolutivamente. Então depois a gente vai deixar um endereço em algum lugar aqui da tela para quem quiser contribuir. Todo esse dinheiro vai ser revertido para as tribos locais, particularmente as 2 tribos, se eu não me engano são 2 que cuidam aqui desse território, para eles poderem ter um caixa, além do dinheiro que eles já estão tentando por conta própria angariar, para poder viabilizar mais rápido a reabertura desse sítio arqueológico e para eles terem um ganho monetário através de eles receberem visitantes, turistas aqui para conhecer um pouco a história do local. Então nós vamos à ativação agora. Muito obrigado. Pode mostrar aí mais uma vez a pedra para eles, Renata. Gratidão. Obaku Brasis Oban, Obaku Brasis Oban, Obaku Brasis Oban. Obaku Brasis Oban significa o Brasil está liberto. E atrás de mim vocês podem ver a entrada da cidade intraterrena de Ankpu. Obaku Brasis Oban, 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 Obaku Brasis Oban. Inscrições dos povos do Brasil na Pedra Pintada.
já tá aqui. Mestre Quírio, nos conte sua jornada. Cheguei aqui com o desejo de cuidar e povoar. Quando chegou, veio o sol, já estava desperto. Repete o que ela disse perto do áudio. Mestre Quírio disse que chegou aqui com o intuito de cuidar. Mestre Quírio, quando chegou já estava desperto ou se tornou um sacerdote depois?
já estava desperto. Já estava desperto. E minha trajetória de iluminação se deu nessas terras. E a trajetória de iluminação se deu nessas terras. Pode nos contar como foi? Sim. Iniciamos o nosso povoamento neste local com poucas pessoas na nossa tribo. Iniciaram com poucas pessoas nesse local. Aos poucos, fomos crescendo. Aos poucos foram crescendo. Esta terra era muito próspera. Essa terra era muito próspera. Existia o Lago Parime. Existia o Lago Parime. Como foi quando começaram a construir a Manoa do Eldorado? Após a chegada de Guampoque e os hebreus. Eu sabia que eles chegariam. Eu estava aguardando eles. E iniciaríamos uma nova, eu chamo de era, uma empreitada. Ele já aguardava a chegada dos hebreus. E com a chegada deles iniciaram uma nova era. Guampoque trouxe, além do povo que acompanhava, com muitas riquezas, materiais e imateriais,
tinha um objetivo. Qual era esse objetivo? Repete comigo o que ela disse, por favor. Gwampok chegou aos hebreus trazendo muitos tesouros materiais e imateriais e tinha um objetivo. Qual é o objetivo? Guardar alguns tesouros. E como esses tesouros foram guardados? Construímos uma cidade. Cidade de Manoa. Conhecida como Eldorado também. O que representa? Eles construíram a cidade de Manoa, ou Eldorado, como também foi conhecida. E o que representa essas pinturas na pedra que nós estamos? A chegada, a aparição de consciências extrafísicas. Houve a aparição de consciências extrafísicas. Mas o que representa as pinturas? Quem as fez e o que representa? Pode nos falar, mestre Kira? Sim. Em nossa tribo existia um iniciado que tinha as habilidades necessárias para fazer os desenhos. Os desenhos representam as figuras deuses de antigas civilizações. Os desenhos representam deuses de antigas civilizações feitos por um iniciado que tinha habilidade para fazer os desenhos. Pode falar um pouco mais sobre a sua jornada? Como se deu a sua iluminação? E dos outros 443 que iriam
Naitas. A nossa iluminação se deu como se abríssemos um livro sem um destino específico e fizéssemos a leitura da página que foi aberta. A iluminação se deu como se fosse um livro, a página de um livro que foi aberta, sem abrir esse livro. O que isso quer dizer, mestre Kiri? Embora eu ainda, como iniciado, eu estava num estágio mais avançado e conduzia uma grande quantidade de integrantes com grandes potenciais de iluminação. Houve uma concessão permitida para que um grande número de pessoas se iluminassem conjuntamente. Isso está relacionado à pintura. Como isso se relaciona com a pintura? Como isso se relaciona com a pintura? Mestre Quírio era um iniciado avançado que conduzia outros iniciados. E houve uma concessão da hierarquia planetária para uma iluminação em conjunto. E isso tem a ver com a pintura. Mestre Quírio, como isso se relaciona com a pintura? Enki vinha sendo canalizado por mim. Ele aparecia e era canalizado por mim. Me passava instruções. Existia essa intenção planejada de cuidar das pessoas que estavam cuidando desta terra.
Mestre Quírio canalizava Enki, a deidade deles, e recebia instruções para a jornada de iluminação dele e dos 443. Porque havia a intenção de cuidar das pessoas que cuidavam dessas terras. Como aconteceu, Mestre Quírio, o terremoto que extinguiu o Lago Parime? O terremoto se deu como uma maneira de retificação de alguns eventos que estavam sucedendo. Aconteceu depois da iluminação dos 443 iniciados, juntamente comigo, e mais, no total, 444. Mas qual foi a causa? Qual foi a causa do terremoto? O que causou tamanha tragédia? E como a população reduziu somente a 444 pessoas? O terremoto se deu pela soma do impacto vibracional após a iluminação, como também uma alta magia. O terremoto se deu pelo impacto da iluminação e também por uma alta magia. Lembra que eu falei sobre o livro? Qual livro? A Cacor? Não, Os Dourados de Parime? nenhum desses. Você não... É um livro de magia. A página foi lida. Contribuiu para o terremoto. Havia um livro de magia, a página foi lida
e por isso houve o terremoto. Esse livro é físico? Era físico? Sim. Sim, o livro era físico. Ele ainda existe? Fisicamente não. Fisicamente não. Por que a população reduziu somente a 444 pessoas? Mestre Kiri, pode nos dizer o que aconteceu? Essa parte da pedra onde estão as pinturas, onde nós estamos agora, ela era submersa ou essa parte ela ficava fora da água? Em determinadas épocas, ela permanecia coberta, em outras ela ressecava. Quando ela secou, foi a nossa oportunidade de deixar esse inscrito. Em determinadas épocas ela estava submersa e em determinadas épocas ela ficava exposta. Quando ficou exposta foi quando tiveram a oportunidade de fazer as pinturas. Uma última pergunta. Depois pode deixar sua mensagem para os iniciados. Gostaria de saber qual a relação de Manoel de Eldorado e a cidade de Brasília. Brasília Brasília como chácara cardíaco desta nação Brasil é o caminho, um portal consciencial que lhe permite adentrar a dimensões superiores,
como o coronário. Brasília, como o chakra cardíaco do país, permite acessar dimensões superiores, como o coronário. Mestre Quírio, a pintura na pedra é você e Enki? Sim, Sim. é o mestre e o discípulo. Depois me tornei mestre. É a gravura do mestre e o discípulo. Depois ele se tornou um mestre. Pode nos falar a lição aprendida na sua jornada de ascensão? A união lhe permite dar grandes saltos conscienciais. Pode falar a sua mensagem final aos iniciados. Mestre Quírio, pode deixar a sua mensagem final? Sim. Estou passando para canalizador. Sim, ele está passando para a canalizadora. Nenhuma distância daquilo que você deseja conquistar pode ser maior do que a sua vontade. Voe. Essas são as minhas palavras. A distância entre aquilo que você deseja conquistar não pode ser maior do que a sua vontade. Voe. Essas são as palavras de Mestre Quírio. Obrigado, Mestre. Quer nos falar mais alguma coisa? Agradeço a presença de vocês três nesta casa hoje.
deixo meus votos de paz. Mestre Quírio agradece a presença de nós três nessa pedra, pois estavam planejando tudo, inclusive as dificuldades.